Fala galera, tudo bem com vocês? Voltando aí para mais uma aula. Na última aula nós vimos a questão das variáveis, nós vimos as variáveis do tipo inteiro e também as variáveis do tipo double. Hoje vamos continuar falando um pouco de variáveis. Falando de variáveis, nós não podemos deixar de falar do null safety, né? Que é uma garantia dentro da linguagem Dart, onde o objetivo é evitar que se tenha valores nulos. Então, os valores nulos muitas vezes são um problema dentro dos nossos códigos, né? E eles podem causar vários tipos de bugs nos aplicativos. Então, por isso, depois da versão 2.12 do Dart, esse tratamento passa a ser obrigatório. Então, vamos ver um pouco mais sobre o null safety. Vamos criar aqui um novo arquivo. New file. Vamos chamar de null safety.dart. Vamos iniciar com a nossa função executável, void main. Opa, aqui repetiu, ele autocompletou, vou apagar aqui que isso aqui não precisa. Legal. Repetindo então de novo, tudo que é executado, tudo que é digitado, todo o código que a gente escreve aqui entre as chaves será executado, tá bom? Então vamos lá, vamos começar declarando uma variável do tipo string chamada nome. Tá? E eu vou tentar colocar ela como valor nulo. Reparem que o Dart já fala, ó, essa variável não pode ser nula. Então, eu não consigo fazer nada com ela. Tá? Digamos que eu queira imprimir o resultado. Print nome.length. Não se preocupe com esse comando. Esse comando a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Mas só para exemplificar para vocês. Esse comando faz o que? Ele imprime quantos caracteres que tem nessa variável nome. Tá? Então reparem que ele não funciona. Então, a partir da versão 2.12 do Dart, ele faz tem essa característica e isso resolve muitos problemas para nós. Então, a gente pode tratar isso a partir dessa versão. Como é que eu faria se eu quisesse permitir que esse valor fosse nulo? Na linguagem Dart, eu coloco aqui junto com a palavra string, ou seja, com qualquer outra do tipo de variável, eu coloco aqui uma interrogação. Então, sendo assim, ele permite que essa variável seja nula. Tá? Então, ele continua dando uma mensagem aqui para a gente tomar cuidado com variáveis nulas, mas ele permite que eu faça isso, então, colocando o ponto de interrogação. Ou seja, então, ele permite que eu faça alguma coisa. Então, mas só que mesmo assim, ó, esse lente aqui, ele não permite ser executado, porque ele continua sendo nulo. Então, eu preciso tratar essa variável antes de eu usar ela. Então, eu tenho que fazer aqui, por exemplo, um if. Tá? Novamente, não se preocupe com esses comandos que nós vamos ver mais adiante. Então, se o nome for igual, for diferente de nulo, tá? Diferente de null, tá? Então, eu permito que ele faça alguma coisa. Tá? Vamos fechar aqui. Legal. Então, ele permite fazer. Tá? Então, quando eu executo agora, vamos ver o que vai acontecer. Não vai acontecer nada, porque é o nulo. Tá? Então, vejam só que ele permitiu que eu executasse. Tá certo? Então, se ele for diferente, ele entraria aqui e vai fazer alguma coisa. Mas como o valor é nulo, ele não entra aqui. Então, assim, o erro não vai acontecer. Tá? Então, uma forma que eu não precisasse colocar um if aqui, seria eu colocar aqui um ponto de exclamação, junto com a palavra nome. Assim, ele não vai
dar erro, porém, na hora de eu executar vai ter algum problema. Vamos ver o que vai acontecer. Reparem que ele deu problema aqui, deu crash aqui, tá? Então, por quê? Aqui eu disse assim, ó, não tem problema, deixa ser nulo. E aqui quando eu coloco exclamação, eu falo para o Dart, deixa comigo, é por minha responsabilidade. Então, quando você faz isso, você torna o código um pouco vulnerável. Você tem que saber o que você está fazendo, tá? Então, por isso, sempre a gente precisa procurar inicializar essa variável. Então, vamos voltar aqui para o início. Eu vou inicializar esse valor, tá? Pelo menos como é caso de uma string, então eu posso pelo menos declarar ele como vazio, tá? Então, quando eu abro os apóstrofes aqui e não coloco nada, eu estou dizendo que essa variável é uma variável com conteúdo vazio, tá? Conteúdo em branco. Então, se eu tentar imprimir agora, executar, ele vai executar e ele fala, como eu não estou declarando nada aqui, é uma variável em branco, então o comprimento dela é 0, porque ela não tem nenhum caractere. Mas quando eu coloco aqui um nome, por exemplo, Carlos Erig, então eu vou executar novamente. Então agora ele deu que ele tem 11 caracteres, porque ele fez a contagem aqui, tá certo? Então nesse caso ele funcionou. Então procurem sempre inicializar essa variável. Outro detalhe, eu não preciso colocar um valor na variável quando eu declaro ela. Eu posso colocar ela mais aqui embaixo. Então, por exemplo, eu declarei ela aqui como sendo uma string e logo abaixo eu posso inicializar ela. Nome igual Carlos Erig. Tá certo? Então, reparem que também vai funcionar. Então, deu o mesmo resultado. Então, aqui eu apenas declarei ela e aqui embaixo eu inicializei ela. Eu coloquei um valor para ela e depois imprimi o complemento. O resultado é o mesmo. Então, quando a variável está dentro do mesmo escopo, ou seja, dentro dessa mesma função, eu posso declarar ela e inicializar ela logo mais abaixo. Então, isso é perfeitamente possível. Então, uma dica, então, quando você declara uma variável, sempre procura inicializar ela, tá? Para evitar que dê esse problema do valor nulo, certo? Então, o que nós podemos fazer para evitar problemas futuros, a gente tem que pensar um pouco antes de escrever o código. Legal? Então, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula.